Os personagens de banner geral em que você pode perder os seus 50-50 de nosso querido Genshin ainda tem uso. E neste vídeo mostrarei em resumo um básico do que todos eles fazem, como jogar com eles e todos os seus melhores times. Um lembrete que este vídeo está sendo feito antes de Nathan e é capaz de todos acharem ainda mais usos. E agora sim, mais delongas, comecemos pelo nosso clássico primeiro melhor DPS Pyro da 1.0, antes de descobrir a Xiangling de Luke. Por mais que mais e mais outros personagens vão aparecendo, de Luke ainda é surpreendentemente viável e muito bom. Pois bem, as habilidades de Luke são consideravelmente simples, ênfase no simples, porque é um dos bonecos da 1.0. Primeiramente, seus ataques básicos não têm nada de especial, fora, por alguma razão, um multiplicador de plunge altíssimo. E eles, infelizmente, não têm infusão, a não ser que você tenha a Ascension de nível 4 dele, fazendo com que, depois de utilizar o seu Burst Elemental, Alvorecer... o nome disso aqui, mano, porra. Tô tentando. Fazendo com que, no momento em que ele utiliza o seu Burst Elemental Alvorecer, ele ganhe um encantamento Pyro por alguns segundos, além de 20% de dano de Pyro a mais. E é um talento excelente, comparado com o primeiro, que é um dos talentos atualmente mortos no jogo, porque ele não tem uso absolutamente nenhum, a não ser que tu esteja pegando madeira no Overworld. Eu não consigo pensar em mais nada para esse talento. Ninguém vai usar os ataques carregados do Diluc, simplesmente não vale a pena. A sua skill elemental é consideravelmente simples. Pode imaginar como se fosse uma Riven do LoL. Ele vai realizar essa skill 3 vezes, e quando ele utiliza a skill, ele vai dar dano Pyro e escala um pouco mais a cada ataque que ele dá. O tempo de cooldown começa a contar a partir da primeira skill que você começa, então ele não é necessariamente 10 segundos. O seu Burst Elemental Alvorecer, que tem relação direta com o seu talento 2, é também muitíssimo simples. Diluc vai conjurar uma grande águia, ou fênix, seja lá como preferir, que vai andar em uma linha reta, atropelando todos os inimigos, empurrando eles um pouco para trás e dando bastante dano pyro. Contudo, infelizmente, a maior parte do dano é travada no final da explosão e no início dela. E normalmente tu não vai conseguir acertar os dois, muito menos conseguir fazer uma reação nos dois, o que deixa ele um pouco para trás, principalmente quando a animação dele é tão longa. Mas adicionalmente, ele também, por alguns segundos, especificamente 8 segundos, ele vai aplicar um encantamento de dano pyro em sua arma, fazendo com que em vez de dano físico ele dê dano pyro. Simples, ok, bacana. A build de Diluc é bem simples, faça o seu DPS padrão para ser bem sincero. O set que você utiliza no Diluc é especialmente o set da Bruxa Carmesim, porque simplesmente faz tudo o que ele quer. Mais dano de Pyro e mais dano nas reações relacionadas a Pyro, como queimadura, sobrecarga, vaporização, fusão, tudo. Os substatus em que Diluc mais valoriza são tanto em chance crítica quanto em dano crítico. Se você conseguir manter eles em um status balanceado, é a melhor forma. Dano Pyro para a parte do Goblet, ataque para a parte do Sense. Contudo, em alguns times é possível utilizar GM. Eu não vou questionar se você usar, principalmente com uma arma que te dá bastante ataque, como a Túmulo do Lobo. Mas se alguém te questionar, não fala que foi eu que te falei, viu? Vai embora. E outros status que, obviamente, são bastante valiosos para ele são EM, como eu falei, ataque em porcentagem principalmente, e um pouco de recarga de energia também é bom. Suas armas, bem, se eu tiver tempo, eu vou fazer uma tabelinha com todas as melhores armas, contudo, a melhor opção free to play, obviamente, esta, o protótipo arcaico, contudo, se você for um dos antigos, o peixe é a escolha superior, eu só vou falar uma coisa. É só o que eu vou dizer. Contudo, obviamente ele pode ser utilizado com outras armas, e a sua arma também é possível de se adquirir no banner geral, ou perdendo os 75-25 do banner de arma, que é a Túmulo do Lobo, que é a sua melhor arma, é a sua bis. Agora, em quesitos de time, é um pouco complicado. Na verdade não é nem um pouco complicado, é bem fácil. Por Diluc ser um personagem de dano pyro, ele é muito facilmente colocado em conjunto com Xingqiu ou Bennett,
Contudo, infelizmente, os seus times de Vaporize vêm caindo um tanto em uso. O melhor time atualmente dele, como eu falei, é a máquina. O grande Diluc pula-pula. Contudo, para esse time é um tanto caro. É necessário do Diluc, Bennett, Purina, Xenion. E com isso tem alguns resultados interessantes, como pode ver aqui. Porque o meu nunca vai dar plunge, afinal eu não tenho nem a Xenion. Eu sem querer ter uma joelhada na minha mesa. Ai. Contudo, além desse time, que atualmente é o melhor, também é possível utilizar ele de outras formas, como Overload, com personagens como a Chevru, que pronuncia, eu não sei, mas vamos considerar que é. Também não consigo mostrar no time porque eu também não tenho ela. Mas é a vida, né, mano? Gacha XD. E a próxima personagem é a Keqing. Keqing é uma DPS eletro de espada que, por mais que com um kit bem completo, tenha caído em obsolescência rapidamente, graças a outros personagens surgindo que faziam o seu papel, só que melhor, como por exemplo a Raiden A ou até mesmo o Yae Miko. Contudo, a Keqing teve a sua salvação, e a sua salvação veio na forma de um elemento novo, Dendro, fazendo até hoje parte dos melhores times para a mesma. Keqing também é buildada tradicionalmente como uma DPS de crítico, utilizando principalmente dos mesmos status que Diluc utiliza. Contudo, proficiência elemental ou EM, seja lá o que tu prefira chamar, é um status ainda mais valioso nela, graças às suas reações com Dendro. Já em seus artefatos, Keqing tem alguns sets que podem ser utilizados, sendo eles Thundering Fury, que é o set do Trovão Furioso, ou Gilded Dreams, que peraí porque eu não lembro o nome em português, Sonhos Dourados. Ou ela pode utilizar o set dos Sonhos Dourados. Seus talentos são também consideravelmente simples. Seus ataques básicos são, bem, ataques básicos. Ela repete 5 golpes, onde no final ela não dá uma quantia excelente de dano. E todos esses danos são físicos. A sua skill elemental, Restauração Estelar, faz com que ela marque um ponto rapidamente. Você também pode manter pressionado para marcar onde quiser esse ponto. E ao apertar novamente, ela vai dar um dash naquela direção, dando um golpe em área no local onde ela utilizar. Contudo, o dano é tanto na marca quanto no corte. Um adicional é que, se a Keqing utilizar um ataque carregado no local onde ela marcou, ela vai causar uma pequena explosão de dano em área também, assim como quando você apertar a skill de novo, fazendo com que ela vá até a marca. E o seu Burst Elemental, Passeio Celestial, faz com que Keqing vira o Virgil por um segundo, mentira, faz com que ela dê diversos cortes em uma área um tanto ampla, dando uma quantia consideravelmente alta de dano, e depois dando um último golpe com o seu maior ataque. É uma ultimate consideravelmente barata e fácil de utilizar e colocar no meio. O seu talento número 1 é que, no momento em que você utilizar a skill de novo, os ataques de Keqing vão se tornar elétricos por alguns segundos, especificamente 5. Ou seja, você vai usar a skill, apertar ela de novo, e a partir daí os seus ataques vão ter dano elétrico. E o seu último talento é consideravelmente útil, assim como o primeiro, e quando ela utiliza o seu Burst Elemental, a sua taxa de crítico é aumentada em 15% e a sua regeneração de energia também em 15%. O efeito dura 8 segundos e isso faz com que você precise de um pouco menos de taxa crítica quando for buildar a sua Keqing, mas nada muito incrível. Agora, para os melhores times de Keqing, é um tanto complicado. Por ela ser uma DPS elétrica, ela tem, bem, só uma opção muito boa. E essa opção seria o time de Keqing, Pichu ou Yaimi, Kazuha ou algum outro personagem de dentro, e Baizu, fazendo assim o seu time mais core, utilizando a Keqing como um DPS principal, Yaimiko de sub-DPS e os outros como buffer, healer, seja lá o que for. Vamos pro próximo. Mona é uma personagem de catalisadora Hydro especializada para suporte, ainda podendo ser colocada em diversos times, principalmente sendo utilizada para amplificar dano em times de freeze ou para números comicamente grandes. Mas algumas mentes perturbadas podem utilizar ela até mesmo como um driver para Hyper Bloom. Pois bem, por mais que Mona seja
uma suporte, ainda é recomendado que você build alguns substatus de crítico e dano crítico. Afinal, ela ainda pode cooperar um pouco com o dano da party. A sua build, principalmente, não utiliza ataque ou algum outro status especial como HP. Contudo, você precisa de bastante recarga de energia. De armas, você pode, bem, utilizar alguma arma com substatus de crítico, até mesmo um Witsif, caso esteja sem opções. A minha recomendação, como sempre, por ser uma personagem de catalisador e suporte, é utilizar Histórias Extraordinárias de Caçadores de Dragões, porque é simplesmente um livro roubado. Você não precisa para ele, e ainda mais em um personagem como a Mona, que você não vai utilizar principalmente por causa do dano dela. Ainda mais quando a maioria dos times que ela tá, você ainda pode utilizar substituindo pela Kokomi. Resumidamente, o que esse livro faz é que, ao mudar de personagem depois de colocar a Mona em campo, o próximo personagem vai entrar com 48% de ataque aumentado, caso o livro esteja em refino máximo. Que é bem fácil porque é um livro 3 estrelas. Os seus artefatos. Bem, por ela utilizar bastante recarga e a maior parte do seu dano vir de sua própria ultimate, o melhor set é o selo da insulação. Para substatus, você vai querer dano hidro no Goblet, recarga de energia no Sands e taxa ou dano crítico, o que preferir, no caso, o que estiver faltando no seu substatus, no seu Circlet. A Mona, por ser de catalisador, os seus ataques básicos sempre vêm com um dano hidro e ela tem um conjunto de 4 ataques, escalando com seu ataque total. A skill elemental de Mona, Água Ilusória, faz com que ela faça um pequeno holograma de um Chibi. Esse Chibi vai ficar atraindo inimigos próximos e, enquanto isso, ele vai continuar dando dano hydro nos inimigos. Depois que a duração dele acabar, ele vai estourar dando bastante dano hydro, escalando com o ataque de Mona. Caso você mantenha pressionado o botão da skill, a Mona vai dar um dash para trás. Nada demais, mas ajuda às vezes em posicionamento. O seu Burst Elemental, Órbita Divina, faz com que Mona coloque o efeito de bolha ilusória no inimigo. Esse efeito faz com que o inimigo, no próximo ataque, receba uma porcentagem de dano adicional, escalando com o nível da skill. Você não entendeu errado. O primeiro hit que estourar essa bolha vai ter o seu dano aumentado em uma porcentagem consideravelmente alta. E, além disso, a explosão da bolha vai causar uma quantia de dano considerável de Hydro, baseado no ataque de Mona. E agora os talentos. O primeiro talento de Mona é algo não muito útil. Mas, resumidamente, a corrida de Mona é um pouco diferente. Em vez dela correr, como uma pessoa normal, ela dá um dash em que ela entra no chão e vira partículas de água. Enquanto ela estiver dando esse dash, ela vai deixar uma versão mais fraca da skill dela para trás, dando taunt nos inimigos da mesma forma e causando só 50% do dano da skill, durando só 2 segundos. Não tem muito uso por Mona ser uma personagem principalmente de times de Quick Swap, então o seu talento 2 é da onde vem a maior parte do porquê você builda recarga de energia na Mona. Você ganhe bônus de dano do seu elemento Hydro igual a 20% da taxa de recarga de energia de Mona. Ou seja, se você tem, por exemplo, 200% de recarga de energia, você teria então um bônus de 40% de dano Hydro. Matemática é um pouquinho básica, mas dá pra entender. Jhin é uma personagem anemo, também de espada, que por bastante tempo era uma personagem boa, mas nada de incrível. Isso é, nada de incrível até a Furina existir no jogo. Com a adição de Furina no jogo, é possível utilizar Jhin de uma forma ainda mais flexível e ampla, principalmente pelas razões de ela poder utilizar o set de Viridescent Vanilla, e ela é até mesmo considerada a melhor suporte para alguns times como Rutal, no time em que ela utiliza Furina, que é Rutal, Furina e Elan e a Jhin. Contudo, é possível simplesmente utilizar ela em quase qualquer time que tu precisar de um personagem anemo para poder utilizar o set e um healer ao mesmo tempo. Ela também é extremamente simples de buildar, simplesmente requerindo bastante recarga e ataque. E é isso aí, né? Não tem muito segredo sobre a Jhin. Simplesmente é uma personagem extremamente flexível, simples de usar, fácil de buildar e, bem, boa, ainda mais se tiver a Furina na conta. Para os talentos de Jhin, normalmente nós pulamos os ataques básicos por eles simplesmente não fazerem absolutamente nada, fora da dano físico. A skill elemental de Jhin faz com que ela dê uma pequena estocada com dano de anemo,
fazendo com que ela consiga procar o set de Viridescent bem rápido, apenas com pouco tempo no campo, assim como a sua ultimate também permite com que ela faça a mesma coisa, mas ainda não chegamos nessa parte. A sua skill também tem uma versão carregada, que pode segurar inimigos pequenos momentaneamente e empurrá-los para longe. Contudo, não recomendo utilizar, é bem suspeito, não muito bom. Agora, o Bush Elemental de Jhin é a melhor parte do kit dela. Ela cura todos os aliados baseado no seu próprio ataque e, além disso, cria uma zona de dano a Nemo que fica constantemente causando reações para que possa ativar o seu Viridescent. O talento 1 de Jhin permite com que sempre que ela dê alguns ataques normais, ela possua uma chance de 50% de curar todos os membros da equipe em 15% do ataque dela. Também não é uma passiva muito útil, considerando que ela não passa muito tempo em campo. Agora, o talento 2 dela é muito pelo contrário, é muito bom. Automaticamente, ao utilizar o Bush Elemental de Jhin, você vai recuperar 20% de sua energia elemental, ou seja, você só tem que carregar novamente 80% do Bush dela, que parece bastante, mas como você builda bastante recarga nela, não é tanto. Os artefatos em que normalmente é recomendado se utilizar na Jhin, na verdade, são os únicos artefatos que podem ser utilizados na Jhin com uma eficácia boa, é o set de 4 peças da Sombra Verde, ou Viridescent Veneer. Resumidamente, qualquer suporte a Nemo vai querer utilizar esse set e a Jhin não é diferente. Sobre substatus, você normalmente vai querer ataque ou recarga no Sense, ataque por cento no Goblet e taxa no Circle. Tighnari é um campeão, mano. Isso aqui não é LoL, porra. Tighnari é um DPS dentro de arco focado em tiros carregados. Que, por mais que eu quisesse falar mais sobre, não tem tanto a dizer. O que ele faz muito bem. Mas ele é um tanto inflexível nas suas escolhas de time. Afinal, ele precisa fazer reação com Eletro para que seja possível maximizar o próprio dano. Contudo, tem um time em que eu tenho gostado bastante de utilizar, que é o time de Tighnari, com o seu personagem de Eletro, por exemplo, Yaimiko ou Fischl, junto com Baizu e Furina. Por a aplicação de Furina ser bem lenta, é possível fazer bastantes outras reações em meio tempo, até que ela faça um Bloom ou Hyper Bloom. Além de simplesmente aumentar o dano do time num geral. Tighnari é um personagem que pode ser buildado de algumas formas. Ele tem diversos tipos de sets diferentes que podem ser utilizados. Contudo, existem 2 sets que são atualmente os melhores para ele. Eles são o Wonder Truth e Gilded Dreams. Ambos dando bastante EM. Um deles dando dano de tiro carregado, que é o foco do kit do Tighnari. E o outro dando bastante ataque e buffando a reação elemental do resto do seu time. Eu não tenho um Wonder Troop bom, mesmo jogando há 4 anos, então eu uso o Gilded Dreams. Os substatus recomendados são EM no Sense, Dendro Damage no Goblet, e no Circlet você vai utilizar o que estiver faltando, seja Crit Rate ou Crit Damage. Os ataques normais de Tighnari não tem nada de muito especial até você chegar no ataque carregado dele. Os ataques normais dele, básicos, simplesmente dão dano físico. Mas o seu ataque carregado possui 2 níveis. O primeiro, que você vai atirar, vai simplesmente infundir a sua flecha com dendro e dar um pouco de dano adicional. Contudo, se esperar a carga para o nível 2, ela vai causar uma pequena explosão de dendro que vai disparar outras 4 flechas, também causando dano dendro, todas causando também reações elementais. A skill elemental de Tighnari faz com que ele jogue uma mina que estoura em uma área, causando um debuff em inimigos, em que deixa eles confusos, entre aspas. É um tipo de taunt que eu gostaria muito que funcionasse direito, porque até que seria bem interessante. Mas funciona bem, mas não é sempre. Contudo, a sua skill tem um outro bônus. A partir do momento em que ele utiliza a skill, o seu tiro carregado vai ser disparado bem mais rápido no nível em que você vai querer atirar ele, que é o nível 2. Ou seja, você vai utilizar a skill e rapidamente atirar 3 flechas com o tiro carregado. O Bush Elemental de Tighnari faz com que ele atire uma flecha que vai se dividir e estourar, causando bastante dano e várias reações elementais nos inimigos. Bem básico, bem simples. O talento 1 de Tighnari faz com que depois dele atirar a sua flecha carregada no nível 2, ele aumente sua própria proficiência elemental em 50 por 4 segundos. Coisa bem simples. O talento passivo 2 de Tighnari, contudo, não é tão sim, mas ele ainda é bem fácil de entender. Resumidamente,
De acordo com a proficiência elemental que Tighnari possui, o dano do seu ataque carregado e do seu burst elemental vai ser aumentado, respectivamente, em 0,06% para um máximo de 60%. Resumidamente, EM é bom, dá mais dano, contudo o ataque ainda é bom. Terria é outra personagem de Claymore Pyro, assim como de Luke, mas fora isso, eles não têm mais nada de parecido. Terria, em seu kit, tem vários efeitos. Creio que todos consigam saber só de escutar a explicação do kit para poder entender como eu acho que era para Terria funcionar. Como um suporte que pode causar um pouco de dano, mas buildar ela para suporte faz com que ela cause 0 de dano. Isso é, caso não tenha a constelação da personagem. Bem, literalmente, com uma constelação, é consertado parcialmente um dos seus maiores problemas, que é a falta de scaling de HP. Inclusive, no vídeo inteiro, essa é a única vez em que eu vou citar constelações. Afinal, eu estou contando com esses personagens no seu mais puro base, sem necessidade de qualquer outro tipo de melhoras. Contudo, a maioria das constelações são simplesmente upgrades diretos. Mas, para que Terria funcione em algumas composições, como main DPS, ela precisa dessas constelações. Caso contrário, mas, mesmo que ela ainda seja um tanto nichada, ela ainda possui os seus papéis. Graças à sua skill, ela pode ser utilizada bastante no lugar de um shielder ou de um healer, fazendo muito bem o papel, ainda mais quando a skill estiver bem upada, quando ela estiver bastante upada, dando bastante resistência à interrupção. Mas alguns loucos conseguem utilizar ela até como DPS, como eu citei, caso se tenha a C1. Builds para Terria normalmente temos duas. A sua build padrão de suporte e substituto de shielder, que é normalmente a build padrão, e a sua build de DPS, que não é tão padrão. Normalmente, se você vai utilizar ela de suporte, só tem uma escolha de artefatos, que é... Como pronuncia isso, mano? Que é o set Millelith Firmes. Resumidamente, o set de Millelith faz com que sempre que a sua habilidade elemental atinja um oponente, aumente o ataque de todos os membros da sua party em 20%. Bacana, bem útil, bem simples de utilizar, ainda mais com normalmente essa build que você simplesmente vai utilizar a Terria para utilizar skill e sair do campo. Contudo, as outras builds utilizam sets um pouco diferentes, sendo um deles o set do selo da insolação e o outro sendo o brilho Vorukasha. Contudo, o set do brilho Vorukasha só vai ser utilizado quando você tem a Terria, normalmente a partir do C4. Embaçado, né? Mas fazer o quê? Normalmente, para substatus da sua build de suporte, você vai querer colocar um Sense de HP, um Goblet de HP e um Circlet de, normalmente, Crit Rage, se você utilizar a espada de Favonius, ou HP de novo, caso você não utilize essa espada. Já caso você esteja utilizando ela de DPS, você só vai substituir o Goblet de HP para um Goblet de Pyro Damage. O ataque base de Terria normalmente não é utilizado, porque simplesmente, como eu já falei, de todos esses bonecos, simplesmente dá dano físico, não tem um ponto para utilizar. A sua skill elemental tem bastante texto, mas ela pode ser resumida de uma forma bem breve. E, para pôr bem diretamente a vocês, ela faz o seguinte: quando você usa a skill uma vez, Terria vai colocar um pequeno totem no campo, que às vezes vai dar dano pyro quando você bater com outros aliados, e adicionalmente, se os seus aliados estiverem na área do totem, eles vão receber dano reduzido. Esse dano que seus aliados eram para estar tomando vai ser transferido para a Terria. Contudo, no momento em que você utiliza a skill novamente, a Terria vai recolocar o totem e ela vai ganhar o efeito da sua primeira passiva, que faz com que todos os personagens que também estejam dentro do campo do totem recebam uma quantidade absurdamente grande de resistência à interrupção. E por fim, o seu Elemental Burst, Mordida da Leoa, faz com que Terria entre em um estado em que, se ela pular, o ultimate dela cancela. É importante ter isso em mente. Mas, resumidamente, em um estado que Terria vai desferir diversos golpes em sequência. Todos esses golpes estarão escalando tanto com seu HP quanto com seu ataque. E eles
não valem muito a pena de se investir se você estiver utilizando ela apenas para suporte, porque é simplesmente tempo demais em que ela vai passar no campo para não dar um dano que realmente compense, a não ser que ela esteja em sua C1. E a sua passiva 2, como eu já comentei sobre a passiva 1 antes, resumidamente, no momento em que Derya atinge o HP 40% ou inferior, ela vai começar a regenerar a vida rapidamente. Isso também pode ser aplicado mesmo se ela não estiver no campo. Ou seja, se ela estiver mitigando o dano para algum dos seus aliados, ela vai ficar abaixo de 40% de HP e imediatamente começar a curar. Isso, infelizmente, tem um cooldown consideravelmente alto de 20 segundos, mas normalmente em conteúdos como o Abismo você não vai ter um problema com o cooldown dessa habilidade. Iki é uma personagem Cryo de espada, que é uma healer, como vocês puderam notar pelas habilidades, mas, assim como Jin, recebeu bastante mais uso graças à Furina. Mas, infelizmente, ao contrário da Jin, ela não pode utilizar o set de Viridescent. Então, mesmo que ela seja boa como healer e possa agora ser utilizada ainda mais ao lado da Furina, ela ainda perde bastante para concorrência. Mas ela ainda encontra alguns usos. Inclusive, ela encontra um uso bem recentemente, utilizando da personagem Clorinde em uma comp que é uma experiência. Bastante número na tela. Para builds, normalmente, que não tem nenhum segredo muito grande. Você vai normalmente utilizar um Sense de ataque, um Goblet de ataque e um Circlet de Healing bônus. Por os sets, normalmente, qualquer set de suporte de cura que não é Maiden's Beloved, é só isso. É só isso que ela pede. Ela não pede nada mais. Qualquer um deles que não seja Maiden's Beloved é ótimo. Em seus talentos, novamente, os ataques básicos serão abandonados, pois eles não terão uso. Já a sua skill é bem útil. No momento que você utiliza essa skill, a Titi vai colocar um pequeno talismã que vai ficar orbitando ao redor do personagem que estiver ativo no momento. Esse talismã vai causar dano no momento em que ele entrar em contato com inimigos e também vai regenerar a vida de outros personagens. E quando a Titi utilizar ataques básicos, quando a sua skill estiver ativa, ela vai curar todos os aliados com base no seu ataque. Mas ela também tem um bônus de que vira e mexe, ela vai regenerar também a vida do personagem ativo no momento, sem necessidade da Kiki estar em campo. Para o seu Burst Elemental, é consideravelmente simples, até mesmo mais simples do que a sua própria skill elemental. No momento que você utilizar o Burst, ela vai causar dano Cryo em uma área ao seu redor. Não é uma área tão grande, então tome cuidado quando estiver utilizando. E o que ele faz é o seguinte: quando você causar dano a qualquer inimigo em que for acertado com o seu Elemental Burst, além do dano em que eles receberem, eles vão receber uma marca. Essa marca faz com que qualquer personagem que atinja o inimigo marcado cure a sua própria vida em uma quantia baseada no ataque de Titi. A sua passiva número 1 faz com que quando uma reação elemental seja causada enquanto a sua skill estiver ativa, o bônus de cura recebido é aumentado em 20% por alguns segundos. Bem útil, mas nada incrível. E o talento 2 de Titi faz com que sempre que ela atinja inimigos com ataques normais ou carregados, ela tenha uma chance de 50% de aplicar um talismã, assim como o de sua ultimate, por 6 segundos. Mas esse efeito só pode ser utilizado uma vez a cada 30 segundos. Cadê meu roteiro? Cala a boca, Kiki. Eu tô procurando o meu... E aí, caralho, que porra que tu tá aí desmutando, meu pau? Tá ficando doido, porra. Tô tentando gravar o negócio aqui, porra. Ah, foi mal, mano. Não sabia, né? Não sabia, né, mano? Já vai ter um presente no teu negócio pra editar aí. Não manda nada não. Tá fudido. E finalizando o guia, finalmente tenho de dizer, como sempre, use quem quiser e se divirta da forma que quiser com o jogo. Afinal, o endgame do jogo é mid, e o importante ainda é se divertir com essa porra aqui. Então, se no final quiser com Diluc Pogo Chic, jogue. Se quiser jogar de Kiki físico, ou seja lá que build que eu fiz aqui, jogue. Até mesmo se tu quiser usar Derya,
jogue enquanto estiver te divertindo. Mas sabe o que é ainda mais divertido, mano? Tu ir lá no meu canal da Twitch, Edmundpenfe, e se inscrever nesse canal. Agora, eu não sei o porquê ainda tá nesse vídeo. Tchau, mano. Sai daqui, mano. Sai. Espera o próximo.